Olá, pessoal do YouTube. A gente tá aqui hoje pra ver um vídeo da Jucassine. Você fica preso em outra realidade, o que são os backrooms. Vambora. A gente tava vendo o trailer aqui das backrooms, certo? E agora a gente vai ver esse vídeo da Jucassine. Em live, né? Se você não for cuidadoso e sair da realidade Deixa eu aumentar minha câmera, peraí. nas áreas erradas, você vai acabar nos backrooms, onde não há nada além do fedor do carpete velho e úmido, a loucura do mono amarelo, o interminável ruído de fundo das lâmpadas fluorescentes zumbindo e aproximadamente 1.600 milhões de quilômetros quadrados de salas vazias segmentadas aleatoriamente para serem aprisionadas. Deus te salve caso você... Uma pergunta sobre as backrooms. Quando você anda, as celas vão meio que se criando, elas já estão ali. Porque eu vi que tem umas partes mais fechadas. Então, por exemplo, entrei num lugar e voltei pra trás. O lugar que eu voltei pra trás não vai ser o mesmo que eu entrei? Ou vai ser o mesmo? É isso que eu queria entender. Porque do que dá pra ver aqui que os corredores vão ficando mais estreitos, eu diria que não tem como voltar pra trás, senão as pessoas voltariam pra trás, não é? Isso não sei. ouça algo perambulando próximo a você, porque com certeza ele também te ouviu. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vocês não têm noção de quantas mensagens Moleque, que cenário bonito, né? Olha isso. eu recebi pra fazer um vídeo longo falando sobre os backrooms. Quem já me acompanha aqui sabe que eu já postei vários vídeos curtos falando dos níveis que existem dentro dos backrooms, mas muita gente ficou sem entender o que é isso, se é um jogo, Existem níveis dentro dos backrooms. se é a realidade, como que funciona. Então a gente vai cobrir tudo isso nesse vídeo. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda terça e quinta, pelo menos, tem vídeo longo, todos os dias tem vídeo curto. Então tem muito conteúdo pra vocês. Me ajudem compartilhando o vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam O creepypasta boa é assim, tá? Você não sabe se é verdade, se é mentira, se é jogo, se alguém realmente passou por isso aqui. desse tipo de conteúdo e deixem o like que me ajuda muito com o engajamento. Mas bora pra história. No começo desse ano, 2022, um vídeo viralizou chamado The Backrooms Found Footage. Basicamente seria uma Aqui, gravação é esse o original, então? encontrada sobre os backrooms. O começo do vídeo mostra alguns adolescentes parecendo estar produzindo algum filme caseiro. Um deles está usando uma máscara e pode ser que ele seja o vilão daquele filme. A pessoa que está gravando começa a se afastar de costas e aí ela tropeça. Só que quando ela tropeça, a câmera cai no chão e quando ele levanta, ele se encontra em um local completamente diferente. O Caraca, que genial, né, cara? Esse mesmo? Porra, local parece ser um prédio amarelo abandonado. Ele é não sei se isso aqui é um curta de terror que o moleque fez, mas se for, cara, que da hora. formado por várias salas de escritório vazias, com um carpete amarelado e as paredes também amarelas. No teto, várias luzes fluorescentes que ficam soltando um zumbido. A ideia dos backrooms é que a gente pode fazer um no-clip da realidade. Mas o que significa um no-clip? Sabe quando você tá jogando um jogo de videogame e tem aquelas áreas que você não pode ultrapassar, mas de vez em quando você ultrapassa sem Entendi. querer e é um bug do jogo. Então você para em um lugar que não existe, você fica meio que flutuando ali. Caramba. Ou seja, é como se você tivesse ido para uma versão não permitida do nosso mundo, uma versão que ainda não tá terminada, que não chegou na versão final que a gente vive hoje. Conforme o câmera vai andando por esses backrooms, ele começa a chamar os amigos, mas ninguém responde. Logo ele percebe que ele tá sozinho. Tem uma hora quando ele tá andando que ele filma de relance e parece ter uma criatura escura ali, mas a gente não consegue ver exatamente o que é aquilo. Parece só que essa criatura tá seguindo ele pelos corredores. Que medo, porra, tá maluco. Loucura, né? Ele continua tentando sair dali e andando por aquela imensidão de salas, até que chega uma hora que ele começa a ver algumas coisas desenhadas na parede. Tem algumas setas apontando para uma direção e ele chega no final e tem uma parede com alguns desenhos. Nessa parede tá escrito para ele não se mover, para ele ficar parado. E de repente, quando ele tá analisando essa parede, a gente ouve um grito ensurdecedor. Aquela criatura começa a correr em direção a ele. Pô, mó cagaço, cara.
Esse monstro também tem uma aparência como se ele nunca tivesse sido terminado. Ele parece ser um monstro de palitinhos que corre de um jeito bizarro e também emite um barulho bizarro. O câmera sai correndo para todas as direções e entra em um lugar que parece ser a saída. Ele não tem alternativa a não ser entrar nesse lugar porque o monstro tá literalmente atrás dele. Quando ele entra nesse túnel, ele cai em uma casa, dessa vez toda branca. E de alguma forma, depois de um tempo, ele acaba no mesmo lugar onde ele tinha começado. Então, vamos começar do começo. Não foi em 2022 que a história dos Backrooms começaram, apesar de ter sido em 2022 que esse vídeo que eu comentei pra vocês O jogo é assim mesmo? Você vai voltando pro mesmo lugar que você começou? viralizou. Quando eu assisti ele, já tinha 29 milhões de visualizações. Mas a história toda começou no dia 12 de maio de 2019 em um fórum online O vídeo agora tá com mais de 40 milhões de visualizações, cara. chamado 4chan. Um usuário anônimo começou um tópico incentivando as pessoas a postarem imagens inquietantes. Um usuário postou uma foto de uma Caramba! sala toda amarela, fluorescentes, e as paredes e as salas parecendo intermináveis. A legenda dessa foto era a seguinte: se você não for cuidadoso e sair da realidade nas áreas erradas, você vai acabar nos backrooms, onde não há nada além do fedor do carpete velho e úmido, a loucura do mono amarelo, o interminado ruído de fundo de lâmpadas fluorescentes zumbindo e aproximadamente 1.600 milhões de quilômetros quadrados de salas vazias segmentadas aleatoriamente para te aprisionar. Deus te salve caso você ouça algo perambulando próximo a você, porque com certeza ele também te ouviu. Aquela parada do... Deixa eu tirar dessa tela Essa branca. Tem aquela teoria do espaço de que ou a gente tá sozinho ou a gente não tá sozinho. E as duas teorias são assustadoras, né? Acho que aqui é a mesma parada. Ou você tá sozinho na backroom, ou você não tá. E as duas podem ser assustadoras. Qual é pior, a cor branca ou essa amarela? Deixa eu ver. foto era a seguinte: se você não for Ah, eu acho que o outro é pior, tá? Esse daqui você ainda consegue ter a sensação de que você tá andando por um lugar diferente, né? cuidadoso e sair Esse da aqui eu acho que é mais realidade nas tranquilo. áreas erradas, O que você acha? você vai acabar nos backrooms, onde não há nada além do fedor do carpete velho e úmido, a loucura segmentadas aleatoriamente, muita comoção, porque parecia muito Meu Deus, a familiar. cor A da... história também foi Eu não posso passar vídeo por causa disso, vocês viram? Prefiro esse amarelo mesmo? com um sentimento de nostalgia, ausência ou até mesmo incerteza. Eles se baseiam na ideia de que existem vários lugares no mundo que aparecem nos backrooms que a gente já viu alguma vez na nossa vida, quando a gente era criança, por exemplo, e a gente não lembra. Mas quando a gente vê essa Tipo aquela parada do Assim na Terra como no Inferno, já viu esse filme? Eles vão andando lá, eles acham umas coisas que eles só viram na infância, tipo um piano que eu gostava muito e tinha uma tecla quebrada, e aí é o mesmo piano que aparece lá. imagem, isso traz um sentimento de que a gente já teve naquele lugar alguma vez. E é um sentimento meio esquisito, como se o lugar não fosse muito Filme certo. bom, já Esse vi cinema, né? Muito bom, The cara. Backrooms Found Footage, que foi o que eu comentei com vocês no começo do vídeo, é uma série de vídeos falando sobre os backrooms. Ela mostra várias pessoas experimentando esse fenômeno de repente cair dentro de um backroom. Além de mostrar pessoas caindo sem querer lá dentro, também mostram pessoas que estariam estudando os backrooms. Então, a gente tá nessa vibe Stranger Eita! Things, é quase a mesma coisa do mundo invertido. É como se tivessem cientistas que tivessem encontrado uma passagem no nosso mundo pros backrooms. Então, eles têm esse portal, eles sabem aonde entrar e eles entram com a roupa apropriada para tentar estudar esse fenômeno. Essa série de vídeos foi muito elogiada, inclusive é importante que vocês assistam os vídeos originais para dar os créditos. Kane Pixels. É o mesmo nome que tava no trailer ou não? No jogo, a gente é eles. Tem monstros no jogo? Como que é o jogo? Eu não vi ninguém jogando também. Fiz igual o Marvelzinho. É, vi só um pouquinho e tal. Esse que apareceu, entendi. Pro criador e também para incentivar o trabalho dele, então eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem lá no canal dele também. Só que essa história dos backrooms deu pra internet toda mais de 1.000 quilômetros de oportunidade. Olha aí. Agora com a criação desse menino que aparentemente tinha 16 anos,
Vai vir um filme, né? 4 anos depois. Olha que legal. Para as pessoas criarem o que elas quiserem. Os backrooms, em teoria, existem em uma realidade diferente, mas aquela primeira foto tem que ter vindo de algum lugar real. Ou será que era só uma imagem feita no computador? Várias pessoas online tentaram determinar aonde ficava esse local onde foi usada a filmagem do Isso que eu ia perguntar, cara. Existe um lugar real, né? Se foi filmado. Aonde que fica esse lugar, cara? E, pô, ele não foi criando salas, né? Ele andou e foi filmando. Tem que existir esse monte de sala. backroom, mas ninguém conseguiu encontrar. Existem muitas pessoas que estão divididas com relação aos níveis dos backrooms. Existem 3 teorias. A primeira é que só existe esse primeiro nível, que é essa sala amarela. E a teoria mais aceita é que existem 3 níveis fixos, mas hoje em dia muitas pessoas defendem a ideia de existir diversos níveis de backrooms. Então a gente tem uma grande variedade de níveis diferentes para falar aqui e entidades que vivem em cada um desses níveis, deixando eles mais Doideira, né? perigosos Doideira. ou mais seguros. Vamos falar primeiro então da teoria dos 3 níveis. O primeiro nível seria o nível 0, o lugar onde você começa. Esse primeiro nível é o nível das salas de escritório amarelas. Existe sempre a probabilidade de você enlouquecer de estar lá dentro e não conseguir sair. Nesse primeiro nível, existem as entidades chamadas de hounds, ou cães de caça. Essas criaturas são semelhantes a humanos, dadas, Daqui a mas de pouco forma eu dou uma bem conferida, silenciosa. pera aí. Uma estranha mancha escura nesse nível pode representar um portal para você voltar para nossa realidade e sair desse no clip. Além de trazer Seja você de bem-vindo volta aí. para a Terra, pode ser que você volte para o começo dessa fase ou então que você passe para o nível 1. O nível 1 é uma área com paredes de... É mais claro, as paredes são brancas e existem apagões frequentes, então de vez em quando você fica completamente no escuro. Tem mais rounds lá dentro e alguns ruídos que te deixam bem aflito. Se esses rounds te encontrarem, eles vão te matar, então você precisa ficar bem em alerta. Normalmente você entra no nível 1 quando você tá vagando no nível 0 há vários dias. Você também ouve bastante barulhos mecânicos, parece que a arquitetura lá dentro é industrial. Existe uma frase que diz que quando as luzes se apagam é quando os seres saem. Alguns descrevem o local por conter gritos distantes. É um dos níveis mais escuros, contendo uma arquitetura ainda mais industrial. Parecem vários túneis de serviço com tubos revestindo a parede. Ele é descrito como acontecendo quando alguém está vagando pelo nível 1 por tempo suficiente e também apresenta uma temperatura muito mais alta do que nos outros níveis. Os sobreviventes dos backrooms falam que a única forma de você sobreviver é você permanecer calmo. E eles afirmam que somente quando os backrooms se tornam sua casa, você poderá partir. Algumas pessoas dizem se sentir atraídas pelos backrooms. Eles dizem que parecem um lugar que eles já visitaram antes, mas não conseguem se... Vocês têm essa sensação de que é um lugar que vocês visitaram antes? Eu não, acho que eu não tenho isso daí não, cara. Então eu vou ter que testar. lembrar, o que deixa tudo bem mais sinistro. Os backrooms também podem representar a sensação de você estar preso no presente. Afinal, para muitas pessoas, a vida se tornou tediosa. Os empregos normalmente sugam toda a alegria. Aí, ó, é o que eu falei, cara. Isso aqui é coisa de quem não tem o que fazer e fica andando na backroom, tá ligado, cara? O cara do filme vai ser basicamente isso. Impedem os avanços da vida. Então, ser uma sala de escritório bizarra traz umas sensações muito diferentes. E a pior parte é que parece que não existe um fim à vista. Como se alguém tivesse condenado a andar para sempre pelos corredores solitários daquele escritório. Parece bem assustador, né? Agora imagina que você tá sozinho e desorientado. Você tá com a água da piscina até a sua cintura. Você começa a andar sem rumo por aquela sala cheia de azulejos na parede. E a sua memória parece fugir de você. Depois de passar por uma porta banhada de luz, a próxima sala também é uma piscina. E a próxima também. Sua ansiedade começa a aumentar, mas logo você encontra uma saliência para sair da água. Não existe tempo para relaxar. Começa a subir um frio na sua espinha quando você... Isso aqui é uma das fases? Você ouve um barulho de água ao longe. Ao tentar olhar para trás e ver o que era aquilo, algo desaparece logo no canto, ao longo da borda. Só que esses respingos de água começam a ficar mais próximos. Uma caminhada de repente se transforma em uma corrida. Você escorrega, cai e bate a cabeça no piso molhado quando tudo fica preto. Quando você acorda com o cheiro do cloro, tudo começa a voltar. Você tá tentando escapar dos backrooms. Só que você tá preso nos níveis da piscina. Esse é um exemplo de outros níveis dos backrooms, agora com a outra teoria de que existem milhares de níveis por aí. E se você pensar que existem quilômetros e quilômetros
quilômetros de backrooms, tem chão pra muita coisa ser criada. Caso não tenha Os níveis, tipo assim, eles são iguais pra todas as pessoas? Se eu abrir o jogo, vai ser a mesma coisa que foi pra você? E, tipo, dentro desses níveis, eu preciso chegar no final pra atravessar pra outro nível? Ou se eu encontrar a passagem, eu só vou pra outro nível? ficado claro pra vocês ainda, os backrooms não passam de uma creepypasta, uma história de terror inventada na internet, tipo o Slenderman, que tomou uma proporção gigantesca. Hoje em dia, Faz as pessoas sentido. criam várias teorias, várias entidades e vários níveis. Existe quem defenda que você cai nos backrooms quando você tem um acidente de quase morte, ou então que é um lugar que você consegue acessar nos seus sonhos. Apesar de ser só uma história, não deixa de ser muito sinistro, e o sentimento que esses vídeos causam na gente é extremamente bizarro. Hoje essa história viralizou em Eu todas as tenho um sentimento estranho olhando pra isso daqui, tá? tem gente no TikTok o tempo todo fazendo vídeos como se tivesse entrado em um backroom e já virou até Sinistro, meme. tá? Existem jogos e filmes que estão sendo produzidos baseados nas histórias dos backrooms. E pra esse vídeo eu não vou mais falar de nenhum nível, já contei pra vocês sobre os 3 primeiros da primeira teoria e eu sempre posto vídeos curtos falando de alguns níveis perdidos, então se vocês quiserem eu posso continuar fazendo vídeos curtos sobre esses níveis, mas se eu for falar aqui vai ficar um vídeo gigantesco, então eu vou me ater a contar pra vocês sobre algumas das entidades que existem nos níveis dos bons. Eu falei nível 1 milhão de vezes, né? Primeiro, vamos falar sobre os hounds ou os cães de caça, Aondes? que a gente já mencionou. Algumas pessoas defendem que eles são tipo cachorros mesmo, e outras defendem que eles são Que é isso, cara? Uma cabeça ambulante. Não vi ainda, mas A24 com fio? Cara, eu também. Acho que tem poucos filmes da A24 que eu fiquei meio. Todos, a maioria eu gostei, cara. Inclusive, acho que Hereditário é da A24, né? Um dos meus filmes, assim, favoritos de terror, cara. humanoides. Eles têm bocas gigantescas cheias de dentes afiados. Eles têm os membros compridos e ossudos, garras bem finas. E eles rastejam em 4 patas como se fossem um cachorro, daí o nome. Eles são a entidade mais comum encontrada em vários níveis dos backrooms. Eles só são menos comuns nos níveis mais profundos. Eles caçam e maltratam qualquer pessoa à vista. Mas eles podem ser Eita, pô. facilmente evitados, principalmente se você for bem silencioso. Eles também podem ser intimidados se você olhar diretamente nos olhos deles. A segunda entidade são os Smile. Mas como é que tu vai achar um olho no meio daquela cabeça estranha, cara? No jogo a gente tem que ficar jogando luz em cima deles pra poder passar. Aí é foda, os caramelos do diabo. Os pinchers do jogo, cara, é foda. É que a backroom, o contexto dela é bem assustadora. Se eu visse isso aqui numa backroom, eu ia ficar assustado, lógico. Mas a imagem em si não. E reluzentes. Eles são atraídos por Tem fontes isso aqui de no luz jogo? em movimento. Então, se você tiver com uma lanterna ou um celular, você precisa apagar. Eles atiram objetos pesados nas pessoas ou eles chegam dando pontapés. A melhor forma de distrair um desses Smilers é jogando essa fonte de luz pra longe, porque daí ele vai seguir a fonte de luz e você consegue escapar. Só que também vai ficar sem a lanterna ou o celular e não vai enxergar mais nada. A terceira entidade são os Duelers. Eles são criaturas silenciosas, Que parada é essa? geralmente encontradas nos níveis inferiores. Eles têm a pele acinzentada e os membros são inconsistentes. Eles são, na maioria, inofensivos e eles fogem de qualquer coisa que chegue perto deles. Eles têm a capacidade de atravessar os braços deles pela parede e agarrar outra coisa e levar para o cômodo que eles estão. A forma como isso acontece é desconhecida, mas é como se tivesse um no-clip dentro dos backrooms e aí eles conseguem achar esse no-clip e passar de uma parede para outra. A próxima entidade são as Death Moths. A tradução Parece um alien. Acho que esses foi no estacionamento que vi. Ah, não, foi outro? Que é isso? É uma borboleta? seria mariposas da morte. Mariposa? São mariposas enormes do tamanho de uma pessoa que habitam os Eita, backrooms. pô. Elas têm a cor semelhante à da parede. As masculinas são menores e inofensivas, já as femininas são maiores e agressivas. Elas são capazes de vomitar ácido para incapacitar os inimigos. Isso antes de deixar os corpos deles liquefeitos.
Elas também são atraídas pela luz, então se você ouvir barulhos de asa, certifique-se de desligar sua lanterna. E a última entidade de hoje são os Skin Stealers, também conhecido como rouba-peles. Se você encontrar um humano parecendo meio desligado e com alguns pontos pela pele, é provável que ele seja um Skin Stealer. Eles têm uma pele Tá. amarela cerosa, uma boca cheia de dentes semelhantes a bisturis, e na Parece um esqueleto. a pele deles tem minúsculas ventosas. Os olhos são brancos e salientes, afundados no crânio. Se eles forem vistos nus, eles vão começar a correr imediatamente a pessoa que viu eles. Eles vão matar essa pessoa e arrancar a pele delas com precisão cirúrgica. E aí, a pele vai ser usada sob o corpo deles. Pô, tem um bichinho, é foda. Tem um bicho, não sei se, eu esqueci o nome. NSP, não esqueci o nome do bagulho. Igualzinho esse daqui, que é um esqueleto que ele fica no chão. E se você encosta nele, ele vai correndo na sua direção, igual um míssil, sabe? Andam por aí fingindo ser humanos, imitando tudo que um humano faz. Quando o disfarce dele é descoberto, ou quando a cobertura dele, ou seja, a pele, começa a apodrecer, eles vão atacar o primeiro humano que eles virem para conseguir uma nova pele. Não se sabe por que eles fazem isso, porque eles nem consomem o cadáver esfolado que eles deixam para trás, mas eles são extremamente perigosos. Bom, esse foi o resumo de aonde surgiu os Backrooms, o que eles são e algumas entidades que tem sobre eles. Se vocês gostaram, comentem aqui. Se vocês querem que eu faça um vídeo mais elaborado, falando um pouco mais de outros níveis que não estão citados aqui, ou até de alguma outra curiosidade. Mas não se esqueçam, é uma creepypasta, é uma história de terror, foi inventada na internet, então não entrem em pânico se vocês entrarem em um Backroom sem querer na vida real. Pô, bom vídeo, tá? Vídeo bem explicadinho, muito detalhadinho. Ela deu os créditos aqui pro cara que criou o vídeo, muito foda. Achei muito legal, mano. Quero ver mais vídeos da Jucassine aí. Eu conheço ela, cara. Acho que é uma das criadoras de conteúdo de terror mais famosa, não é? Tem mais do que isso. Gostou, Dan? Gostei, Dadinha. Muito foda. Gostei demais, demais. Muito foda. Não conhecia as backrooms dessa forma. Não sabia que tinha níveis e níveis. Muito foda, Dudinha. Obrigado pela indicação aí de conteúdo, viu?